Olá pessoal, sou Bernardo Lins e o assunto do podcast de hoje é a biossegurança na maquiagem. E aí eu convidei a minha amiga Jaque Cardoso, professora de manicure, que entende muito sobre biossegurança, e aí a gente vai falar exatamente sobre esse assunto, não é? Sobre a proliferação de doenças, a proliferação de bactérias. É um assunto muito, já que eu não diria que seja importante, sim fundamental, não é mesmo? Exatamente. Não é? Então, olha, eu separei algumas perguntinhas aqui para a gente bater esse papo nesse podcast. Já fazia um tempo que eu queria que a Jaque viesse aqui, né, me visitar, para a gente conversar. Estava até um pouco ansioso e hoje deu super certo. Então, assim, Jaque, explica para a gente o que seria a biossegurança na maquiagem. A biossegurança e, né, porque ela serve na maquiagem. Tá. A biossegurança, então, são medidas que toda profissão tem, toda profissão vai usar para que evite a proliferação de micro-organismos, a contaminação cruzada, que é de uma cliente para outra cliente. Nossa, que interessante isso. A gente está falando tanto de coronavírus, né? Esse assunto ele é muito pertinente neste momento. E aí, os micro-organismos em questão são fungos, vírus e bactérias. Então, tem várias doenças que podem sim ser transmitidas durante o processo de maquiagem. Ô Jaque, então por isso que é tão importante o maquiador usar máscara, né? Sim, a máscara é um deles, mas só a máscara em si não é. Não, sim, né? sim. Vamos falar um pouquinho sobre a máscara, porque eu vejo que muitos maquiadores, muitos designers de sobrancelha usam aquela máscara acrílica. A máscara, você acha que a máscara acrílica ela protege, então? Porque a gente comentou agora do coronavírus, mas existem tantas doenças que são transmissíveis, isso, né? Pelo ar, como hepatite, como, o que mais? Gripe, tuberculose e tal. Então, você acha que essa máscara acrílica ela vai proteger ou não? Fala um pouquinho sobre isso. Tá. Primeiro eu vou ter que te corrigir, hepatite não pega no ar. Não pega? Não, olha. Só pega através de secreção. É mesmo? Então, se o seu cliente, o seu assistido tiver uma espinhazinha infeccionada e ele quiser muito que cubra o que não é indicado, mas aí sim, pode sim transmitir a hepatite. Olha que interessante você me falar isso. Eu tinha essa informação de que, né, enfim, a gente vai aprendendo todos os dias, tá? Hepatite não, mas tem aí o coronavírus, que infelizmente deu como uma pandemia, mas não tem só isso, né? Tem conjuntivite, tem gripe, tuberculose, tem a doença do beijo, que é a mononucleose. Então, doença do beijo, você não precisa beijar não, basta compartilhar o batom. Nossa. Você pode estar suscetível aí a essa contaminação. E aí essa máscara acrílica, ela não vai proteger tanto? Vamos falar da máscara acrílica. Okay. Ela não é considerada uma EPI. A máscara acrílica, na realidade, as pessoas chamam de máscara acrílica, mas ela é só um protetor salivar. Ou seja, para que o profissional fique babando em cima da cliente. Ele é muito utilizado em cozinhas, para que enquanto a pessoa está falando não caia saliva na comida. Mas ele não é considerado um EPI, inclusive, para o maquiador, eu acho que, desculpa falar, mas é até feio, porque se o maquiador fala, fica bonito na hora para foto, para começar a maquiagem. Não manchar o batom. Vai falando, vai borrando, vai ficando aquele monte de no acrílico, e aí fica feio. Fica feio. E não é um EPI. E aí você sugere então a máscara cirúrgica? Isso, a máscara cirúrgica branca. Tem que tomar cuidado porque ela é descartável, tem que ser usada por cliente. Certo. E tem algumas pessoas que usam a máscara de tecido. Só que a máscara de tecido, a durabilidade dela é de 2 horas, porque uma vez que ela fica muito em contato com a saliva e a respiração, ela fica úmida e perde essa impermeabilização. Então 2 horas no máximo. E a máscara, isso para máscara de tecido, a máscara de TNT, essas que os médicos usam e tudo mais, ela já é suficiente e tem que ser descartada a cada cliente. Tá bom, legal. Aproveitando então, me fala uma coisa. Quais os cuidados que eu tenho que ter com a maquiagem, com os produtos de maquiagem, né? Porque às vezes também eu vejo algumas necessaires, né? Onde ficam armazenados os produtos, que está suja a embalagem do produto, da necessaire. Que cuidados que eu tenho que ter com as embalagens, com os produtos?
Tá. De maquiagem. Falando de biossegurança, né? Porque também tem a questão do marketing. Se você chega para um atendimento, tá um editorial e tá tudo sujo, tudo bagunçado, o seu marketing tá péssimo, você perde cliente sim. É como entrar em um restaurante que tá sujo, a gente não vai comer aquele salão, aquela barbearia que tem um monte de cabelo no chão, é meio complicado, né? Assim como a vestimenta. Nossa. Então, se tiver com uma vestimenta suja ou, enfim, não tiver muito asseado, você pode perder cliente. Então, tirando o marketing, que é esse lado, né? Falando de biossegurança, o transporte é muito importante, porque no sol, né, a maquiagem pode superaquecer dentro de uma maleta de metal, por exemplo. Sim. E quando ela superaquece, ela perde o ponto de fusão dos componentes e isso faz com que fique mais suscetível à proliferação de bactérias, além de como muda a composição com a temperatura, pode não ser eficaz a maquiagem. Então ela pode não fixar na pele, ela pode alterar a cor, ela pode alterar cheiro, enfim, várias coisas. Nossa, você tocou num ponto que já fazia bastante tempo que queria fazer essa pergunta. E eu acho que ela é propícia neste momento, que assim, virou a febre de derreter o batom, né, para colocar nas paletas, não é verdade? Eu sempre acho que qualquer produto que você aqueça, né, que você mude a temperatura ao qual ele foi produzido, você vai mudar toda a parte química ali, não é isso? Exatamente. Então o legal não é derreter os batons para fazer as paletas, certo? O ideal Como não é. Por quê? O que acontece? A maquiagem, todos os produtos na realidade, eles foram feitos para que seja utilizado da forma correta, né, de aplicação e tudo mais. Então, derreter um produto ou mudar aí o jeito de usar pode comprometer não só a textura, a cor e tudo mais, mas todo produto, quando está dentro do prazo de validade, ele tem ali componentes que evitam a proliferação de bactérias, de micro-organismos, de bactéria, vírus, fungos e tudo mais. Porque ele foi elaborado numa temperatura ideal. Para ser usado em temperatura ambiente e tudo mais. Tem maquiagem que eu sei que foi feito para ser usado em geladeira, para manter num ambiente resfriado. Enfim, tem produtos que você precisa aquecer para usar, então, mas produtos específicos. Certo. Tá? No caso de um batom que é para ser usado em temperatura ambiente, tem que tomar cuidado, porque o fato de você derreter e tudo mais e dar certo, não deu certo, não alterou cor, não alterou textura. Só que pode ter evaporado esse produto que evita essa contaminação, então fica muito mais suscetível. O ar tá cheio de bactéria, de vírus, de fungos e tudo mais. Então, além da utilização correta, que são produtos descartáveis, né? Nada de passar direto, né? Nem no dedo, porque o dedo tem bactérias ali, por mais que você lave a mão e tudo mais. Por mais que tem resto de pele. Por mais que use um álcool gel, alguma coisa, eu usei o álcool gel, passei lá e vou passar no produto. Em alguns minutos sua pele já está descamando e pode ir resto de pele ali pro produto. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero morrer quando a pessoa... Quando meus produtos estão... Quando os produtos... Eu falo isso nas aulas também. Quando os meus produtos estão ali, aí a pessoa vai com o dedão e fala assim, posso ver? Gente, a gente não coloca a mão em cupcake, por exemplo. Cupcake a gente come com os olhos, então vê com os olhos. Aliás, você acha engraçado? Mas assim, aliás, a gente não deve colocar nunca, isso é regra. A gente não pode colocar a mão numa maleta de um maquiador, de uma manicure, né, de um profissional de beleza, porque a gente não mexe na bolsa das pessoas. E aí, sabe, essa contaminação, direta ou indireta que seja, e aí pode cair, quebrar, enfim, tá? Então, regra, não coloquem a mão nos produtos do maquiador sem autorização, né? Tá? Jaque, então aproveitando falando sobre a limpeza, né? Os cuidados com os produtos, vamos falar um pouquinho sobre como fazer a limpeza dos pincéis? Vamos. O que você acha? Fala aí. Vamos. A limpeza dos pincéis é muito importante. O ideal é que seja feito a cada atendimento. Então, terminou o atendimento, não pode usar o mesmo pincel para o próximo cliente. Higienizante de pincéis, você acha que funciona? Por exemplo, eu tenho um pincel de base, só tenho aquele pincel, eu não tenho, tá? Eu tenho um mais, mas assim, é uma realidade. O maquiador, ele tem um pincel de base e ele precisa utilizar na outra cliente ou no outro atendimento. O higienizante de pincéis, você acha que vai ajudar? Em que grau? Assim, muito pouco? Como é que é? Ele vai tirar uns 20, 30% apenas dos micro-organismos, né? E o que ele tira mais é o excesso de produto do pincel. Então vai tirar uma base de pele clara, sem colocar ali a base de pele negra e não ter uma
mistura de produto. É mais nesse sentido. Se for falar em biossegurança, por mais que você higienize a pele, o fato de você passar ali alguma coisa no pincel, né, ele vai tirar um pouco de pele e vai ficar grudado no pincel. Então, muitas vezes você vai higienizar, vai tirar toda aquela base do pincel e você percebe que o pincel ainda tá gorduroso, porque tem a gordura da pele que tá ali. E junto com isso, os micro-organismos, que são minúsculos e você não vê. Se você pegar, colocar um papel filme e deixar guardado debaixo do banheiro, assim, por muito tempo, você vai ver que cresce um monte de fungo, cheio de cogumelinho. Porque a pele, né, quando ele sai do corpo, é verdade isso. Ele fica cheio de fungo ali. Pois é, então, inclusive eu achei um pó compacto na minha bolsa, que estava perdido lá, que eu não usava muito tempo. E quando eu peguei a esponja que eu virei, tinha assim uma colônia de fungo. Ou seja, você quer criar um monstrinho, deixa o seu pincel de base num papel filtro e coloque no banheiro. Aí você vai criar um monstrinho, é isso? É isso aí. Então, é claro, né? Você não percebe isso de uma maquiagem para outra. Mas você pensa que para um micro-organismo ser nocivo, né, ele te fazer mal, a outra pessoa precisa estar com a imunidade baixa para que esse micro-organismo possa vir a causar um dano. Você nunca sabe, né, quem é que está com a imunidade baixa ou não. Recentemente eu li uma matéria falando que uma moça na Austrália, isso é verdade, está na internet, pode procurar. Uma moça, ela utilizou um pincel de base de uma amiga e aí ela utilizou esse pincel. Ela desenvolveu uma bactéria que alojou na coluna e ela ficou tetraplégica. Eu não duvido, porque a bactéria, ela entra na pele e a pele mais vulnerável pode entrar na corrente sanguínea, fazer aí a lesão. Então começa com uma simples espinha, né? Então, quem nunca testou a maquiagem de alguém, né? Que testou lá o pó, a base na perfumaria, né? Ou fez até uma maquiagem com uma pessoa que não se preocupou com a biossegurança. E logo depois, uns 3 dias depois de fazer a maquiagem, apareceu aquele monte de espinha, né? Que é a foliculite e tudo mais. Porque micro-organismos estavam presentes na maquiagem, foi para sua pele e por conta de uma questão de imunidade da própria pessoa, estava suscetível a entrar. Mas tem gente que nunca deu nada, porque você teve sorte de a pessoa estar com a imunidade boa, mas você não conhece o tempo, você não vai pedir um exame de sangue completo para ele antes de fazer uma maquiagem, não tem como. O ideal é fazer isso para todo mundo, cuidado para todo mundo. E aí, voltando, né, à pergunta, como é que a gente faz a limpeza dos pincéis? Então, primeiro você vai tirar o excesso de produto do pincel. Certo. Pode ser com detergente ou demaquilante. Né? Isso, vai tirar principalmente produtos mais cremosos, de base. Exatamente. Vai passar um demaquilante específico para pincel, tá? Para limpeza de pincel. Porque esse produto, ele foi feito para limpar o produto que tem naquele pincel. Ele não foi feito para tirar os micro-organismos. Então, depois você vai precisar fazer um desencruste. Esse desencruste precisa de um detergente. Como é que é o nome disso? Desencruste. Desencruste. Isso. E o que é isso? É uma lavagem mais profunda, né? Antigamente usava-se aí o ácido peracético, que não pode se dizer que ele é um esterilizante, mas ele é um desencrustante bem potente. Hoje em dia não usa mais, porque fica com excesso nas cerdas do pincel, por mais que seque, que enxague, e aí pegar esse produto químico e colocar de volta na pele é muito ruim. E ele não foi feito pra pele. Não foi feito pra pele. Mesmo que lave. Mesmo que lave, exatamente. Interessante isso, porque até um passado muito recente agora, se ouvia falar muito do ácido peracético, né? Não é bem bacana não. E o que a gente pode usar? Você pode fazer uma lavagem manual mesmo, com detergente neutro, tá? Existem até detergentes enzimáticos e tudo mais, mas ainda não tem estudo comprovando o detergente enzimático para pincel que vai na pele. O detergente enzimático, ele é mais para instrumento. Ele faz esse desencruste em instrumentos de metal, então a espátula, que você vai retirar ali o material e tudo mais. Mas um detergente neutro, nada de usar shampoo foi feito para cabelo, tá? Não foi feito para... Você não acha que o shampoo sem sal, por exemplo, eu poderia usar para tirar todos os resíduos, pelo menos? Mas
Mas pra isso já tem o demaquilante, né? Esses produtos do pincel. Já tem também Que foi, tantos produtos, né? Vai fazer um arsenal de... Vai pegar uma chapinha específica passando no... Não dá. Mas meus pincéis são de cerdas naturais, então eu vou usar, tá? Ok. Então melhor, então vamos lá. Então, primeiro, lavagem manual, e aí a esfregação mesmo, com água corrente, detergente. Usa essas plaquinhas que tem no mercado pronta, ou você pode até encontrar lá no YouTube, na página do Bernardo. Tem uma plaquinha que dá pra fazer, fica legal e faz bem essa higienização. No meu canal no YouTube tem eu ensino como faz uma placa para fazer a limpeza dos pincéis. Aí eu mostrei pra Jaque, ela gostou, então se ela gostou já tá aprovado. Né? E então é bem fácil de fazer, enfim, dá uma olhadinha lá, de repente até quem tá vendo aqui o videocast eu deixo, né, o link aqui para vocês verem, e quem tá me ouvindo vê lá no meu canal no YouTube, que é Bernardo Lins, maquiador e artista visual. Olha, aproveita, já fiz um marketing básico aqui. Olha aqui. E aí, Jaque, depois que eu, no caso, então, tirei com demaquilante, aí depois eu posso usar esse shampoo. Isso, um detergente neutro, fazer a esfregação nessa placa para tirar bastante. Tem que deixar enxágua muito bem em água corrente. Depois de enxaguar, vai deixar ele secar naturalmente. Nada de passar secador, porque você vai pegar todos os micro-organismos do ambiente e joga lá. Vai ficar daquele jeito assim, né? Sem contar que ele fica parecendo uma vassoura. E acaba estragando, não é legal. Tá. A temperatura também, né? A gente coloca a temperatura quente, não é bacana estragar as cerdas. Deixa ele secar naturalmente. Nada de usar álcool, se for cerdas naturais, ele vai ressecar. É inevitável, então deixa secar naturalmente. No caso da maleta, que a gente tá falando tanto de pincéis, de plaquinhas, dos produtos, né? Tem que estar organizado ali. É cansativo, mas é necessário, né? No caso da maleta, sujou, ficou com resíduos de maquiagem ali, o que eu posso usar a maleta? Para os instrumentais, para maleta, para mesa, bancada, para cadeira que o cliente vai sentar, álcool 70. Só isso. É mesmo? É isso mesmo. Sem diluir com nada. Posso colocar no borrifador, jogo lá, você compra um borrifador, compra, né? Nossa, que legal. O álcool 70 ele vem com um litro de tampa, você tira a tampa, coloca o borrifador, vai lá, passa um papel e só, já é suficiente. Deixa eu falar para eles e para elas o que é o seguinte: essas informações são informações atualizadas. Por quê? Porque nós como professores, somos profissionais da área, né? Fora de sala de aula, a gente trabalha em outros lugares, então a gente dá um F5 lá, se você atualiza, né, Jaque? Para a gente fazer esse assunto, essa pauta aqui, a gente foi atrás dessas informações, então é uma informação muito fresquinha, né? Por quê? Porque em algum momento, né, a pessoa que está ouvindo vai falar assim: nossa, mas já foi falado sobre o ácido peracético, já foi e tal. Então, tudo isso são testes que são feitos, a própria Anvisa, né, nos informa esse tipo nos passa esse tipo de informação. Então, essa é uma informação atualizada agora, né? Pode ser isso, né, Jaque? Tá. Eu tenho feito pesquisas, porque eu acabo entrando, né, na aula de maquiagem para falar de biossegurança. Bacana. Eu sempre dou uma olhada nisso, né? Porque muitas vezes eu vejo um artigo lá, quem escreveu, um maquiador, tá? Mas de onde ele tirou que pode colocar shampoo de criança? Porque testou e deu certo. Fala um pouco de shampoo de criança, porque shampoo de criança pH é neutro. Então, mas é para cabelo de bebê, né? Vamos usar produtos específicos, Você né? sabe que nós temos uma amiga maquiadora. A gente tem uma amiga maquiadora, Stephanie Bergman, que também a gente vai fazer um podcast, tá na minha pauta. Ela fala uma coisa que eu acho ótimo, Jaque. Ela fala o seguinte: esse produto foi feito para essa finalidade, esse produto foi feito para a pele, foi feito para o cabelo, é para ser usado para aquela finalidade. É exatamente isso que você está falando, né? Shampoo, cuidado, shampoo feito para cabelo, não foi feito para ficar na pele, porque junto com maquiagem pode dar uma reação química, que de repente não vai ter tão bom. Olha, eu nem vou entrar no mérito da informação errada, de ficar usando como que é leite de magnésia na pele, essas coisas. Nem vou entrar nisso, tá? Porque também tem uma outra pauta aí que a gente vai falar sobre patologia de pele e tal, que é uma amiga nossa, a Tamires também, que eu já convidei. A gente vai falar sobre de pele especificamente. Então, aguardem aí os podcasts, que tem uns assuntos bem legais aqui pra maquiagem. Tá bom? Já que nosso tempo tá terminando, olha, quer falar mais alguma coisa sobre biossegurança? Sim. Então, por favor. A gente tem que aproveitar essa mulher. Produtos fora do prazo de validade. É verdade. Vamos lá. Isso é muito importante, porque uma vez que o produto passa da data de validade,
pode acontecer sim de proliferar ali uma bactéria e tudo mais, sem contar que a própria química da maquiagem pode prejudicar a pele do seu cliente, isso não vai ser legal, né? E cuidado também com produtos importados, porque não é porque ele é importado. Como é que não é porque ele é importado, não tem prazo de validade atrás do produto importado, então ele é prazo de validade indeterminada. Não. O produto importado, primeiro, que se você for pego numa Blitz da Beleza feita pelo Procon, nossa, que teve uma pesada agora, né? Exatamente, em 2017, vários salões foram multados por conta de prazo de validade. E muitos dos produtos nem era prazo de validade, era porque era produto importado. Como não tem data de validade, vencido está. Então tomem cuidado com isso, porque fora do Brasil a cultura é outra, né? A pessoa tem uma cultura de consumo, então elas descartam muito produto antes mesmo da data teórica de validade. A legislação é outra. A legislação é outra, tudo. E no Brasil a cultura é de acúmulo, então o que eu não uso mais eu dou pro meu amigo, aí ele não usa mais, ele dá pro outro amigo, ele dá pro outro amigo, quando vê essa maquiagem, esse produto tá 50 anos andando de uma pessoa pra outra. É comunitário, né, velho? Infelizmente é a cultura do brasileiro. Então tem que tomar cuidado. O pote do produto importado, na maioria das vezes, atrás, ele tem um potinho com uma tampinha aberta e um número dentro. Significa que após aberto, você tem aquele prazo em meses para utilizar o produto. E se você ganha, você não sabe há quanto tempo a pessoa abriu e tudo mais. Então tem que tomar cuidado com os importados. Mas também ganhou o produto hoje, aí deixa fechado. Então, assim, 2050 eu vou usar. Não é assim também, né? Tem que tomar cuidado, porque aí a composição e o armazenamento também, né? Se ficar lá debaixo da pia do banheiro, que é úmido, né? Isso muda a composição, altera aí a composição. Beleza. Mas acho que não. Então tá bom. Jaque, você não quer deixar as suas redes sociais aqui? Jaque Cardoso Nails. É o Instagram. Todos eles é Jaque, J-A-C-K, Cardoso com S, Nails de unha. Então você me acha aí. Que bonito, diferente, gostei. Jaque Cardoso Nails. Isso. E aí em todas as redes. E te acha. Qualquer coisa pode jogar um Google ali também que te acha. Pode colocar. Olha, tá vendo? Olha aí. E não esqueçam de dar, no caso, se você está vendo o videocast, dar aquele like aqui no meu canal, tá bom? Inscrevam-se, compartilhem, tá sendo um prazer fazer esses podcasts, já que tem me dado um feedback bem legal, alguns outros amigos que eu convidei aí também. E me sigam nas redes sociais, @Bernardo Lins Maquiador. Não esqueça de entrar no meu site também, que é www.bernardolins.com.br. Tá bom, gente? Jaque, obrigado, viu? De nada. Muito obrigado, foi divertido. Divertido. Tá bom? Gente, um beijo, muito obrigado. Tchau!